Esse termo, fundo de reserva, é um nome até conhecido das pessoas, né? Nós temos visto que, principalmente as pessoas que moram em apartamento, né? Condomínio, vai estar sempre naquelas assembleias onde fala sempre de fundo de reserva, então não é um nome difícil, né? Não é uma nomenclatura que a pessoa não conheça. E também, se ela não participar das reuniões, se for pagar o condomínio, lá no boleto de condomínio, também vem discriminando, né, os valores que integraram a composição do condomínio. Mas, apesar de eu não estar dando foco, não querer dar foco exclusivamente à questão do condomínio, usei isso apenas como exemplo, né? Porque nós queremos falar aqui no fundo de reserva de uma maneira geral, né? De uma maneira ampla. Principalmente que nós estamos falando aqui de organização financeira, né? E a gente fala de poupança, não de poupar na poupança, mas de poupar, de você guardar, e aí depois você pode utilizar esses valores para fazer investimentos. E aí, né, uma das situações que é bem importante para quem cuida e controla o orçamento é você ter um fundo de reserva. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, tá vendo aí nosso conteúdo pela primeira vez? Se inscreve no nosso canal também, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Fato é que o fundo de reserva nada mais é do que um fundo que você cria para alguma emergência. O nome já diz reserva, você reserva valores para que aquilo ali, quando você tenha a necessidade, você tenha um valor já separado para você utilizar nessas emergências. Via de regra, é um valor que você escolhe através de um percentual do seu orçamento, da sua receita, né? Em que você vai colocar isso aí uma vez, todo mês, né? Vai colocar esse valor em algum lugar, numa conta, numa poupança, numa aplicação, não importa. É um dinheiro que ele tem que ficar reservado, então, já que vai ficar parado, que ele fique parado em alguma situação que possa fazer com que ele renda alguma coisa e, ao mesmo tempo, faça esse dinheiro crescer. Ora, o fundo de reserva, a gente está falando aqui, não pode ser uma coisa pequena, né? Tem que ser uma coisa contínua, tem que ser uma situação onde você faça frequentemente, para poder você ter um fundo, né, robusto, que quando você tem uma emergência, você possa resolver. Tem alguns anos atrás, mais ou menos, né, quando começou, acho que de 2016, 2017, a gente conversando, né, com empresários de uma cidade pequena lá onde a gente tem uma propriedade, a gente estava sempre nos finais de semana lá, e essa pessoa muito conhecida, estamos aparecendo aqui os cachorros aqui, onde a gente está tentando, não sei se vocês estão escutando, mas tentando se manifestar aí também, fazer presente, mas não tem problema. E aí, nessa conversa com ele, curiosidade, né, a gente falando de dificuldades financeiras, que o país, né, havia restringido algumas situações, e aí é fato que o movimento e o faturamento das empresas eles tendem a cair. E eu perguntei a ele, você tem algum fundo de reserva, algum fundo de emergência? Porque, na verdade, isso tudo é a mesma coisa. Você guarda algum dinheiro para uma eventual emergência? E aí ele me respondeu, ele falou, não, claro, normalmente nós temos. Eu falei, qual é o seu parâmetro? Como é que você faz, né? Como é que você chega a esse valor? Como é que você chega a esse percentual? E ele falou, né, um pequeno empresário, de uma forma simples, ele falou, não, meu fundo de reserva, meu fundo de emergência, ele é 3 vezes o valor das minhas despesas, ou seja, eu posso ficar sem faturar 3 meses que eu consigo pagar todas as despesas, né? Então, nós vimos que ele entende, né, que o comércio dele vai estar sempre dando resultado, sempre dando lucro, e que, eventualmente, numa dificuldade, né, ele pode ultrapassar somente 2, 3 meses. E aí, né, a gente observa que a maioria das pessoas ou dos empresários pequenos, elas têm ou um fundo de reserva muito pequeno, né, que muitas das vezes não atende a uma situação emergencial com volume maior, mas muita gente também nem tem esse fundo de reserva porque acaba gastando tudo e achando que toda vez que tiver um problema, ela vai ter como resolver, ou quem sabe, né, pega aquelas soluções que são umas soluções diferenciada no sentido de pegar dinheiro emprestado para pagar depois, pagar juros, e aí acaba acontecendo o quê? As pessoas se endividando. Mas, né, a gente avalia, vê que é uma situação que pelo menos ele tem um costume, mas ele precisaria repensar essa situação, avaliar, né, porque
o necessário é que você, quando tem uma emergência, você não descapitalize, né? Você tenha esse dinheiro lá e você possa usar e ainda possa sobrar. Então, é necessário que as pessoas entendam que esse fundo de emergência, o fundo de reserva, você tem que ter, seja ele no orçamento doméstico, né? Você que é pessoa física, que administra seu orçamento, você tem que ter um cuidado especial de separar um dinheiro do teu orçamento para guardar, né? Para essas eventualidades. É um dinheiro que pode estar aplicado, mas ele tem que ser transformado em liquidez rapidamente, se você assim precisar. E ele também é muito utilizado já nas empresas, nem tanto nas empresas pequenas, né, que você viu o exemplo que eu acabei de falar, mas nas empresas grandes existe, né, uma preocupação em criar um valor, um percentual mensal para uma reserva, que aquilo ali fica condicionado, mesmo aplicado, o que a empresa faz com que aquele dinheiro renda, mas é um valor que ele não é comprometido com qualquer situação, né? Ele vai ser um dinheiro que vai ser utilizado em situações emergenciais, uma situação onde você não tenha, né, uma expectativa que aquilo aconteça, aconteceu, vamos dizer assim, de surpresa, você vai poder utilizar aquele dinheiro para resolver aquele problema. A ideia, né, desse bate-papo aqui, desse comentário, dessa situação a respeito do fundo de reserva é motivar e mostrar para as pessoas que quanto melhor você fazer, o quanto melhor você administrar seu fundo de reserva, é administrar aqui no sentido de fazer com que você separe um percentual mensal para que isso aconteça, né? Melhor você vai ter como sair de alguma emergência, de alguma surpresa. Não adianta, né, a gente tentar organizar o nosso orçamento, organizar nossas finanças, sem que a gente tenha, né, algumas situações para situações imprevisíveis. Então aqui fica a nossa dica, né? Eu gostaria de saber de vocês, se é que você acompanhou até agora, se interessou nesse assunto, é um assunto que realmente faz uma diferença aí para quem observa esses detalhes. Você tem algum fundo de emergência? Qual é o seu fundo de emergência? Como é que você trata isso? Você separa todo mês um dinheirinho ou você guarda de vez em quando? Qual seria o valor do seu fundo de emergência? Escreva aqui nos comentários para a gente estar sabendo aí como é que as pessoas agem, se elas simplesmente ganham seu dinheiro e gastam, ou se a maioria das pessoas, né, elas separam, né, um dinheirinho para guardar para quando chegar uma eventualidade, né, ela possa ter de onde tirar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.